primeiro episódio, Pedro conheceu a realidade da empresa da família e como seu pai é resistente a mudanças. Mas com um novo conhecimento, iniciou uma jornada para implantar melhorias na empresa, conquistando assim um pouco de espaço. Pedro consegue assumir um posto de comando na marcenaria, porém os problemas do dia a dia o impedirão de tomar ações. Agora apoiado pelo seu pai, procura conseguir tempo e ganhar a atenção da equipe para poder realizar as mudanças. Apoiado pelos seus pais, Pedro está muito motivado com a oportunidade. Agora pode colocar em prática tudo o que imagina. Já leu muito e estudou diversas histórias de sucesso. Será muito importante organizar o estoque, implantar um controle de horas, melhorar as compras, fazer alterações no layout da marcenaria e fazer uma nova agenda para os montadores. Acredita que tudo isso é possível em 30 dias. E já em 60 dias pode reduzir os retalhos, os desperdícios e implantar programas para o orçamento. Tudo já descrito e planejado. Não sabe como seu pai ainda não fez tudo isso. De outro lado, o seu pai está contando as horas para que Pedro caia na dura realidade. Seu Jorge lembra de quando era moço e fazia planos, mas não conseguia implantá-los. Na verdade, seu Jorge quer testar a persistência de Pedro frente à dura realidade do dia a dia. E então, já nas primeiras horas do dia, Pedro tem que deixar a sua organizada agenda de afazeres. O marceneiro que acabou de chegar quer tirar uma dúvida. Ele fala: Pedro, não entendi aqui esse projeto. Essa bancada é com tamponamento ou é para duplar? Não aparece bem aqui no projeto. E se eu tiver que duplar, vou ter que colocar um reforço aqui, o que acha? Senão depois vão reclamar comigo. E outro funcionário entra na sala e diz: Pedro, só para avisar, acho que não vai dar para entregar aquele projeto da cobertura na data prometida para o arquiteto. Recebi a cor da chapa só agora. Após alguns minutos, a moça responsável pelas compras entra na sala falando: não vou conseguir aquelas 3 chapas especiais. A pressão então aumenta quando um cliente liga reclamando: Pedro, estou esperando desde as 8 horas aqui em casa e o teu pessoal ainda não chegou. Pedro fica ansioso pois às 11 horas precisa ir até uma obra para fechar um orçamento importante. Só que antes de sair, Pedro passa por uma peça de MDF especial escorada na parede. Fica curioso e pergunta para o pessoal: aquela chapa ali cortada é de qual projeto? Recebe a pior resposta: ninguém sabe. E assim Pedro passa o dia no lugar do seu pai resolvendo problemas. No final do expediente, Pedro enxerga todos os funcionários indo embora e ele ficando para fazer o próprio trabalho. Pedro tinha um planejamento, mas acabou tendo que apagar uma série de incêndios. Então seu pai entra na sala e fala: está vendo como o dia a dia consome a gente? Conforme a empresa vai crescendo, os problemas vão aumentando. Pedro é obrigado a dar razão ao seu pai. Seu pai fala que sempre foi assim. Os empregados têm dúvidas, alguns se esforçam mais do que os outros, mas no final do dia, todos saem da empresa e nós é que ficamos resolvendo as nossas tarefas. Pedro entende o seu pai, porém não se conforma. Precisa pensar no negócio ao invés de ficar apagando incêndio. Pedro está estudando administração, está buscando técnicas e exemplos de outras marcenarias. No seu estudo, lembra de um conceito muito importante. Um problema é o resultado diferente daquilo que havia sido planejado, originado por alguma causa. Se Pedro não atacar as causas dos problemas, os problemas retornarão todo dia. Acessando o material publicado pela Gabster, Pedro entende que se está no comando, não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai fazer uma lista dos problemas do dia a dia e ordenar por prioridade. Pedro muda o seu planejamento original e quer agora eliminar as definições e modificações dos projetos quando já estão em produção. Esse é um problema principal, uma das questões que mais tomam seu tempo durante o dia. Então, quando lhe sobra um tempo, principalmente à noite, começa a utilizar algumas ferramentas da área de qualidade, como o diagrama de Ishikawa e a técnica dos 5 porquês, também indicados no material da Gabster. Essas ferramentas ajudam Pedro a organizar os pensamentos de uma forma lógica e racional. Pedro analisa o problema considerando a classificação das causas, então o método de trabalho utilizado atualmente, o ambiente da marcenaria, a mão de obra disponível, os materiais utilizados, o maquinário e equipamentos, os números, medidas e programações da marcenaria. Complementa a análise perguntando 5 vezes o porquê dessas ocorrências. Pedro está confiante, pois essas técnicas são utilizadas por especialistas em qualidade no mundo inteiro, e ele sabe que isso funciona. Após alguns dias, Pedro chega a uma conclusão, baseando-se em fatos e constatações que podem ser representadas em números. Ele entendeu que a causa para este e outros problemas na marcenaria
é a inexistência de um sistema construtivo, um padrão para a construção dos móveis sob medida. Ele sabe que cada marceneiro faz os móveis à sua maneira, e ter um padrão é a base para ter qualidade na empresa. Então Pedro começa a ver tudo o que está relacionado a essa sua análise. Esta questão básica está impossibilitando a definição de um método de trabalho, obrigando a empresa a ficar no nível artesanal. Todo projeto sempre tem muitas exceções, e isto exige pessoas altamente especializadas na produção. Por outro lado, também verifica os benefícios ao aplicar um sistema construtivo. A empresa terá controle sobre a sua base de conhecimento. A especificação dos projetos poderá ser feita no momento da venda, sem alterações na produção. Os orçamentos serão mais rápidos e precisos, e poderá dar início à produção linear. Pedro prepara uma apresentação e chama seu pai. Seu pai nunca ouviu falar em sistema construtivo, com certeza. E como sabe que seu Jorge gosta de visitar grandes feiras, Pedro logo apresenta o artigo da Formobile, a Feira Internacional de Móveis em São Paulo, que faz referência aos conteúdos da Gabster em seu blog. Seu Jorge leu tudo e achou muito relevante o artigo, pois já estava pensando em como dividir a marcenaria entre venda, produção e montagem. Pedro ainda apresentou os outros materiais relacionados, que mostram um caminho para modernizar a marcenaria, mas que tudo isso está baseado em primeiro definir um sistema construtivo para a marcenaria. Então seu Jorge comenta: tudo isso seria ótimo. Esta foi uma grande surpresa para Pedro. Seu pai teimoso, aceitando tudo tão rapidamente, Pedro reconhece que o seu Jorge tem muita experiência. Seu Jorge também já quis implantar um padrão na marcenaria, mas nunca conseguiu fazer os marceneiros utilizarem. Seu Jorge sugere para Pedro a apresentação deste estudo para um marceneiro experiente. Um marceneiro que sempre trabalhou da mesma forma na marcenaria. Então Pedro acessou o site da Gabster, baixou o material sobre sistema construtivo disponibilizado gratuitamente. É um questionário para análise do cliente com uma série de perguntas e opções possíveis. É um ponto de partida, que depois recebe mais atributos de sob medida. Mesmo assim, no básico, o marceneiro não concordou, pois entende que isso o limitará. Os móveis serão transformados em modulado, diz ele. Na verdade, marcenaria artesanal é o que ele gosta de fazer. E como Pedro não cansa de estudar, já tinha se preparado para a reunião. Prevendo o conflito, definiu previamente questões para falar na reunião como: não é uma questão de estar certo ou errado, ou de quem está certo ou errado. O fato é que a empresa precisa se modernizar, precisa se organizar. Pedro apresenta que o trabalho de todos será facilitado, que o marceneiro está recebendo a oportunidade de definir o sistema construtivo em conjunto. Também que todos serão treinados, e que tudo isso é para eliminar diversos problemas que acabam gerando insatisfação nos clientes. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Pedro sabe que só vai conseguir obter o sucesso se todos os funcionários estiverem engajados. Chama agora cada funcionário para uma reunião em particular. Pedro personaliza sua comunicação. Trata cada funcionário de forma diferenciada, considerando o perfil individual. Mostra a importância do trabalho de cada um para o resultado da empresa. Constrói com cada pessoa uma nova visão de futuro. Mostra que se as coisas continuarem assim, todos vão perder. Pedro anota as observações, comentários, feedbacks e sugestões e os tranquiliza. As mudanças apresentarão desafios, mas também novas oportunidades. E no fim, Pedro tem sucesso. Consegue o apoio de todos na marcenaria. A confiança em Pedro o tornará o líder que todos precisam. E dessa forma já distribui as próximas tarefas. Seu Jorge e os marceneiros definirão um sistema construtivo até a próxima semana. E Pedro vai fazer o mesmo trabalho com o projetista. Neste episódio, Pedro sentiu na pele os desafios de administrar uma empresa com diversos problemas. Porém não se deixou consumir pelo dia a dia e aplicou novas técnicas para resolver definitivamente o seu principal problema. Também deu uma atenção particular aos funcionários de acordo com o perfil de cada um. Conquistou a confiança de todos, pelo menos por enquanto. No próximo episódio, Pedro vai apresentar uma nova tecnologia 3D para a projetista. Ela apresenta resistência, pois acha que a ferramenta atual é mais fácil de utilizar.